Senhores, bom dia. Podemos começar? Eu vejo tímidos aí, todos aí atrás. Podem vir mais para frente, gente. Vamos lá. Tá frio hoje. Eu queria, inicialmente, agradecer a todos pela presença aqui nesse curso. Eu queria agradecer a desembargadora Cecília Mello, diretora dessa escola. Eu queria agradecer especialmente a todos os servidores da EMAG, a Marta, a Heloísa, o Adilson, a todos aqueles que acreditaram e apostaram nesse curso. Eu queria agradecer muito ao meu colega, o Dr. Caio Moisés, que na última hora veio aqui nos ajudar, porque esse curso ele foi pensado inicialmente entre mim e um colega meu da filosofia, o Alexei Dorsworth Magnavita, que foi meu colega no mestrado. Ele fez também filosofia como eu, fez mestrado, doutorado, nós fizemos vários projetos juntos. E o Alexei ele tem esse curso de falácia já estruturado, ele já fez esse curso pelo Brasil inteiro. Então, nós tínhamos bolado um curso voltado aqui para servidores e magistrados, e daí aconteceu um contratempo, e o nosso orientador comum, Renato Janine Ribeiro, virou ministro da Educação e chamou o Alexei para ser assessor. Mas, ainda assim, quando aconteceu, eu falei, você vai fazer o curso comigo? Ele falou, não, vou fazer o curso. Aí, na semana passada, ele me liga e falou assim, olha, eu vou ter que ir para a Coreia do Sul, porque vai ter um encontro sobre educação, que só tem de 15 em 15 anos. E eu fiquei absolutamente enlouquecida. Falei, como assim? Eu queria matar o ministro, mas ele é meu orientador, a gente não pode matar. E o doutor Caio, que também fez filosofia, mestrado na filosofia, que conhece também muito o assunto sobre lógica, sobre falácias. Eu me lembro que eu liguei para ele e falei assim, Caio, você me odeia? Ele, não. Você vai me odiar? Não, nunca vou te odiar. Eu falei, mesmo depois de eu falar o que eu tenho para lhe falar? Daí ele falou que ia pensar. Eu falei, não, agora já estou preocupado. Mas ele concordou em ajudar e também uma pessoa, aliás, mais preparada do que eu pensava. Porque não só o Caio fez todo o curso de Lógica e Lógica 2 que a gente tinha na faculdade, era obrigatório, mas ele tinha um grupo de estudo em Ribeirão Preto. Então, 2 anos, ele fez todos os exercícios necessários para a gente bem pensar. Posto isso, gente, nós somos relativamente poucos, e como está frio, eu queria propor para a gente começar uma apresentação. Cada um se apresenta. Mas eu queria fazer uma apresentação naquela coisa, meu nome é tal, eu trabalho no lugar tal, e o que eu espero do curso. A ideia é essa, eu queria saber o nome de cada um, alguns eu conheço, obviamente. Aliás, eu conheço a maioria, mas, enfim, talvez vocês não se conheçam. Qual o nome, o que faz e o que espera do curso. Agora, eu não quero que cada um levante. Eu quero que se reúnam em duplas. Por isso que o pessoal aí de trás pode vir um pouquinho mais para frente. E cada um, vamos dar uns 5 minutos, cada um fala com o outro. Então, por exemplo, eu aqui vou me reunir com o doutor Caio. Então, ele vai me dizer o nome dele, o que ele faz e o que ele espera do curso. E eu vou apresentá-lo a vocês. A mesma coisa em relação a ele. Eu vou dizer para ele, que eu chamo Márcia Hoffmann, o que é que eu faço, o que é que eu espero do curso. E assim a gente vai começar a dar uma esquentada, que hoje está frio, está ventando. A gente começa a se conhecer um pouquinho. Pode ser? Então, vamos lá, 2 a 2. A gente dá 5 minutinhos, são 9h20. Podemos começar? Vamos lá, primeiro par, pode ser? Vocês dois? Levantem, por favor. Caio, vamos para lá para frente, né? Bom dia, meu nome é Etienne, vou apresentar o colega Rodrigo, ele é juiz federal da subseção de Três Lagoas, é do meu concurso também, estamos um ano de posse agora, dia 23 de maio, e o objetivo dele fazer o curso é, assim, conseguir, como nosso dia a dia, dar decisões, e as decisões têm que ser motivadas, quanto mais coerente, quanto mais lógica tiver, mais convincentes seremos. E, assim, na hora de selecionar os argumentos,
Quão familiar você estiver com essa estrutura de evitar falácias, de lógica, de raciocínio jurídico, melhor será para a prestação da jurisdição. Bom, como ele disse, somos colegas de concurso. O nome dele é Etienne, é juiz também federal. Ele é substituto na 4ª vara de Guarulhos. Então, o objetivo que ele visualizou em fazer o curso é tentar estruturar a decisão de forma lógica e, naquele preciosismo de decidir de forma convincente, tentar evitar adotar como subterfúgio recorrer a falácias, né? Aqueles argumentos falaciosos que a gente poderia recorrer em caso de observar que a decisão, na tentativa de convencer de forma excessiva, né? Aquela ânsia de querer convencer na decisão. Então, estruturar de forma logicamente, com base em raciocínio lógico, né? De forma estruturada a decisão, seria o objetivo dele em realizar esse curso. Eu estou apresentando a doutora Marília, ela é juíza federal em Jundiaí, e o objetivo dela com o curso é aprender a pensar. Bom dia, esse é o Mauro, ele é servidor em Mogi das Cruzes, agente de segurança, mas hoje em dia supervisor de diversas, né? E o objetivo dele com o curso é se entranhar um pouquinho no tema, né? Que ele achou bastante interessante. Obrigada. Olá, eu vou apresentar o Leandro, ele é juiz titular em Dourados, titularizou há pouco em Dourados, né? E o objetivo do Leandro no curso é, através do que nós vamos discutir, tentar, como os colegas falaram, na tentativa da busca desse raciocínio lógico estruturante da frase e para melhorar a prestação jurisdicional como um todo, né? E descobrir os argumentos falaciosos, tanto nossos quanto dos jurisdicionados, tentar evitá-los. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Leandro Tamuro, vou apresentar a Gabriela. A Gabriela Naves, ela é juíza federal, está lotada no Juizado Federal de São Paulo. E, pelo que nós conversamos, parece que o objetivo dela acho que é muito semelhante ao meu, né? Partindo da ideia de falácia como talvez uma incongruência no discurso, no fundamento, a conclusão, a gente chegou à conclusão que é algo que a gente utiliza o tempo todo, seja ao apreciar uma petição inicial, analisar os fundamentos da parte, mas utilizamos sobretudo na hora de proferir as decisões, porque muitas vezes nós mesmos podemos nos equivocar ao utilizar um fundamento e extrair a conclusão lógica daquele fundamento. Então, parece que os nossos objetivos são bastante semelhantes. Nós dois aqui acabamos de descobrir que nós somos da mesma subsecretaria, por muita coincidência. Ele é da taquigrafia e eu sou da mesma subsecretaria que é da documentação, eu sou da editoração. E ele é recém-concursado e acho que eu estava mais Rafael e ele... Eu estava apresentando para ele o que é o tribunal, né? Porque ele falou que acabou de entrar e, assim, a nossa conversa foi mais nesse sentido de mostrar para ele o que seria o tribunal, como ele pode se inserir nesse contexto aqui de tribunal. Né? Bom dia. Bom dia, eu estou apresentando, desculpa, estou tímido, eu estou apresentando a Valdeci, e foi como ela disse, a nossa conversa acabou meio que voltando-se mais para o tribunal em si, já que sou recém-possado e não conheço muitas coisas por aqui. Bom
dia, gente. Essa aqui é nossa colega Cris. Não sei para onde eu olho. Ela é servidora, trabalha na 8ª Vara Previdenciária. E o objetivo dela é tentar sair um pouco do nosso mundo, que é tão operacional, por vezes até mecânico, né, Cris? E adentrar um pouco nesse mundo da reflexão. Oi, gente. Eu vou apresentar a Flávia, nossa colega do GEF de São Paulo, trabalha na seção de execução. O objetivo dela no concurso é aprimorar os conhecimentos para que ela elabore melhor as minutas sugestivas para os magistrados. Bom dia a todos. Estou apresentando a Marta. Descobrimos também que temos afinidades. Ela faz, na Justiça Federal, um trabalho semelhante ao que eu faço aqui no TRF. Ela cuida da parte de manutenções e serviços. E o objetivo da Marta é reconhecer, como eu, quando estamos diante de falácias. Bom dia, bom dia. Bom, eu estou apresentando a Célia. Ela trabalha aqui no TRF, no setor de conservação. E o objetivo é o mesmo, é saber reconhecer quando estiver diante de uma falácia, né? Saber identificar. Bom dia. Vou apresentar a nossa colega Catarina. A Catarina trabalha no Fórum Criminal, na parte de administrativo, apoio administrativo. E a intenção dela é aprimorar o conhecimento. Bom dia. Vou apresentar a Eliana. Ela trabalha aqui no tribunal, no setor de projetos, né? Assessoria de gestão estratégica. E o objetivo é reconhecer, né, quando é falácias, você dá cursos também, né, você me falou, né? Curso para servidores, então é importante esse curso para ela. Bom dia. Meu nome é Betina, essa é a minha diretora da 2ª Previdenciária NEA. E acho que o nosso objetivo é comum. Aqui que nós trabalhamos movidas pela boa-fé e o mundo não se movimenta assim, né? E, de repente, é uma boa oportunidade para a gente reconhecer como pegar alguma falácia. Bom dia, meu nome é Neia, trabalho com a Betina na 2ª Vara Previdenciária e com a doutora Márcia. Quando a gente viu o folder, a gente achou super legal. Ainda mais que seria a doutora Márcia dando curso, né? E aí a gente... Falei, Betina, eu acho legal a gente saber o que é isso, né? Para falar a verdade, nem sabia o que era falácia, assim, né? Aí ela falou assim, não, vamos fazer o curso, acho que a gente vai aprender mais. Então, estamos aqui para aprender e prestigiar a doutora Márcia. Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu vou apresentar a Aderlene. Ela é advogada, membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. E o objetivo dela é, principalmente, aprender a ouvir, né? Saber aquilo que a gente está ouvindo, onde está a falácia e como interpretar o que a gente ouve. Vou apresentar também o Cláudio, que a gente fez um trio aqui. O Cláudio é engenheiro da manutenção aqui no TRF. E o objetivo dele é identificar, né, a falácia, o que é verdade em um discurso, o que não é. Vou apresentar o Vinícius. O Vinícius é engenheiro e ele veio para saber identificar o que há no discurso de quem fala. Acabei ficando meio sem o que falar, porque me apresentaram, depois... né? Mas, enfim, a minha visão é tentar identificar melhor ainda do que eu já consigo, né? Se é que eu consigo de uma forma adequada, identificar dentro do que a pessoa está falando e dentro dos seus gestos, se realmente aquilo é verdade ou não,
e até se é verdade para a pessoa mesmo e ela está mentindo e não sabe. É uma confusão, né? Esse tema é muito interessante. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio. Eu vou apresentar o Antônio Carlos. Antônio Carlos, ele é estatístico e matemático. Estagiou no IBGE nos anos 70, né? Trabalhou no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E hoje ele está trabalhando no TRF, na Secretaria de Tecnologia de Informação. Parece que ele ajuda a análise dos contratos de licitação, né? Então, ele quer descobrir as falácias nas licitações, né? Vou passar a palavra para ele agora. Bom, eu apresento aqui o nosso colega, o Sérgio Mateus. Ele é assessor do desembargador Paulo Fontes. A especialidade dele é Direito Penal. E, como nós estamos conversando ainda há pouco, quem escreve não pode prescindir desse discurso aí, da questão das falácias, não é? Que deve ajudá-lo muito aí no seu dia a dia. E é isso. E eu gostaria de apresentar também o nosso amigo aqui, professor, companheiro nosso também de secretaria, que é o Emmanuel. Ele já ministrou cursos aqui sobre argumentação, lógica. Ele é mestre, doutor e pós-doutor em lógica e contemporânea aí da professora, da desembargadora em termos de assuntos aí de pesquisa. E nós estamos aqui para, como disse, buscar um pouco mais aí de conhecimento na questão da lógica, né? E assim, só a respeito mais, essa coisa me persegue, porque como eu sou da área de TI, você pergunta assim, bom, o que TI tem a ver com lógica? Tudo, porque tem uma parte que agora está na moda, que é a inteligência artificial, mesmo análise de teoria do discurso, e tudo se faz hoje através de algoritmos e através de linguagens declarativas. Por exemplo, o Prolog, que é uma linguagem que foge ao convencional, baseada em lógica do primeiro grau. Já disseram tudo. Bom dia a todos e todas, né? O Melano já falou de mim. Eu trabalho na secretaria, né, só para especificar mais, trabalho na parte de segurança da informação. Eu ministrei já palestras aqui na área de segurança da informação aqui na EMAG para magistrados. Já ministrei cursos na SEGE. Atualmente também acabei de ministrar um curso à distância de segurança da informação. E trabalho nessa parte de segurança da informação. Minha formação é em matemática. Fiz o mestrado em filosofia na área de lógica e o meu doutorado foi em ciência da computação, né? Então, eu estou nessa seara, nessa salada, né? De conhecimento. É basicamente isso. Obrigado. Bom, meu nome é Rocco, eu trabalho no Fórum Criminal. E meu interesse é pela lógica jurídica. Só isso. Obrigada. Desculpa, Adilson, perdão. Então, vou voltar para gravar. O colega Caio, ele é juiz federal, está na 10ª turma recursal. Isso ele não me falou, mas eu já sabia. Ele também fez a graduação em filosofia, quando todo mundo achava que nós éramos loucos, né? E o mestrado em filosofia. E o que ele espera aqui desse curso é que esse curso dê certo e que seja tão interessante que haja um segundo. Quem sabe? Bom, vou apresentar a minha colega Márcia, se bem que ela dispensa apresentações, né? Todos que vieram aqui acho que já conhecem bem. Ela é titular da 2ª Vara Previdenciária aqui da capital, juíza federal. Como ela mesma disse, foi minha colega de graduação na filosofia, fizemos o mestrado mais ou menos na mesma época, né? Depois ela prosseguiu o doutorado, eu parei. Ela também deseja que o curso seja bem sucedido, que todos vocês gostem muito, a ponto de pedirem um segundo.
muito obrigada a todos. Eu só queria dizer que eu não obrigo os meus funcionários a virem no curso, mas estou muito feliz com a presença da Néia e da Betina. Tanto não que eu estou há 16 anos, tem 16 anos, né, nossa vara. É a primeira vez que eu tenho servidor da minha vara em curso meu. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Espero que o curso corresponda. E aqui vamos começar um pouco com o que o curso não é. O curso, quem conhece, quem fez, né, os nossos colegas aqui que fizeram o curso de lógica, sabe que só a lógica aristotélica, pelo menos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ela demora 6 meses. Isso é o curso o básico, né? Depois, o segundo curso, o cálculo de predicados, a lógica proposicional, demora mais 6 meses. Então, nós não vamos aqui, num curso de 2 dias, né, 2 dias para quem é juiz, mais um, né, por causa da Infam, nós faremos um exercício na sexta-feira. Um curso de 2 dias não é possível tratar o que uma faculdade trata em 6 meses. Então, até porque a lista é muito longa, é muito exaustiva. Mesmo as falácias, nós não iremos tratar de todas as falácias. Porque, assim como... vou citar Descartes, assim, adaptando, ele dizia que o bom senso é uma coisa que nunca ninguém reclama que tem de menos. Você pode reclamar que você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não conhece as pessoas direito, mas todo mundo acha que tem bom senso o suficiente. E muitos parafrasearam Descartes, falavam que a estupidez também, né? Embora ninguém se reconheça estúpida, todo mundo reconhece que nos outros a estupidez parece infinita. E isso acontece também com as falácias. As falácias talvez sejam em número tão grande quanto as areias, os grãos de areia da praia, as estrelas do céu. Então, nós selecionamos, eu e o Caio, selecionamos um grupo de falácias que nós achamos que eram mais representativas, que eram mais comuns, mais usuais. E por que começar um curso com falácias e não com lógica? Porque o não fazer nos ensina muito. O saber o que está errado, às vezes pode ser mais heurístico, pode ser mais instrutivo do que saber fazer certo. Eu sempre digo para minhas filhas, né, quando elas vão mal na prova, ou quando elas brigam com um colega, ou então elas vão mal elas fazem violino, elas fazem uma péssima apresentação, eu falo, mas é isso que vai ensiná-las. Normalmente, o se sair bem não é tão pedagógico quanto você falhar. Você falhar, você errar, a gente vai atrás do que é certo. O Stephen King, o senhor conhece, né? O Stephen King, que escreveu vários livros de terror, de suspense, Carrie, a Estranha, Christine, enfim. Ele dizia que aprende-se mais claramente a escrever pela prosa ruim. Então, você lendo um livro muito ruim, muito mal escrito, você fala, isto eu não quero fazer. E eu acho que tem razão. Quando eu comecei a trabalhar como procuradora do município, isso foi no Paleolítico, ou no Jurássico, não sei, mas eu tinha uma colega que ela foi a primeira, virou minha grande amiga, ela me ensinou a fazer meu primeiro agravo de instrumento, e ela falava assim, olha, presta atenção, com advogado bom, você vai aprender direito material. Agora, com advogado ruim, você vai aprender direito processual, e vai aprender muito. E todos nós sabemos isso, não é? A Néia e a Betina sabem bem. Quando o advogado é ruim, nossa, a gente tem que detectar o que está acontecendo de errado, tem que dar um jeito de acertar. A gente aprende. Direito processual é perfeito. Enfim, este curso fala principalmente, então, o que não fazer, o que está errado, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos estar atentos para não cometer. E eu queria citar um professor, uma vez, de Oxford, que eu li uma vez, faz muitos anos, era um professor velhinho já, e ele falava naquela aula magna, né, todo, como é que chama, né, toga e beca, com beca, para aqueles alunos dos colégios de Oxford. E na primeira aula todo mundo ia, comparecia, muita tradição isso, na Inglaterra. Ele dizia assim, olha, nada do que os senhores irão aprender aqui será útil na sua vida futura. Nada. Mas, se vocês estudarem muito e com muito afinco,
vão perceber quando alguém estiver falando uma grande bobagem. E esta é, para mim, a função primordial do ensino. Então, este curso foi pensado principalmente com base nessa experiência desse professor de Oxford, o que não fazer. Adilson, podemos passar para o próximo slide? Ah, não, eu posso pegar. Aí, eu aqui fazendo perguntas que eu não deveria fazer. Eu posso mudar por aqui? Não. Não, não deu certo, fiz errado. Bom, antes de falarmos o que é falácia, eu gostaria de falar um pouquinho o que é discurso. A palavra discurso, como todas as palavras no nosso mundo jurídico, ao contrário da matemática, que ela é unissignificativa, né? X é X, Y é Y, no nosso universo linguístico, as palavras admitem vários significados. E discurso é uma dessas palavras que admitem diversas conceituações. Então, a primeira impressão que a gente tem de discurso, principalmente quando a gente vai ouvir, é um blá, blá, blá que nunca tem fim, né? Eu coloquei lá, essa não é a minha gatinha, mas eu coloquei um gatinho absolutamente entediado em cima do teclado, e quando a gente vai ouvir o discurso de alguém, a gente fala, meu Deus, durou 2 horas, daí você olha no relógio, passaram 5 minutos. Isso é um tipo de discurso. Mas existem outros discursos que não são apenas um blá, 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 que a gente não sabe muito bem o que a pessoa está falando. O que eu queria ponderar é que discurso é uma exposição. Essa é uma definição qualquer, eu poderia ter trazido uma outra definição, uma exposição metódica sobre determinado assunto. Então, vamos lá. Exposição. Exposição pode ser uma exposição por escrito, nós temos discursos escritos, normalmente a gente fala de exposição oral, mas, enfim, uma exposição por ou escrita ou oral. A palavra metódica é importante. Não é um blá, blá, blá qualquer, que deixa lá o gatinho absolutamente entediado, mas exige um método, exige uma relação, existe uma ordem das razões, uma ordem dos argumentos. Ou seja, existe, pelo menos, deveria haver no discurso algum método. E sobre um assunto qualquer, o discurso pode versar sobre litisconsórcio passivo necessário, sobre a influência da bater das asas da borboleta sobre o tsunami, enfim, sobre as características de cada signo e assim por diante. Ou então, porque está frio hoje, se ontem estava tão quente nesta hora, qualquer assunto é passível de ser objeto de discurso. O que eu acrescentei? Essa exposição ela é orientada para argumentação, demonstração ou persuasão. Eu escolhi esses 3 termos de propósito, não foi aleatoriamente, que num discurso, normalmente, prepondera o caráter argumentativo, ou prepondera a natureza demonstrativa, ou então a natureza persuasiva. É claro que, muitas vezes, o discurso tem tudo isso, mas, muitas vezes, uma dessas características é preponderante. Com isso, vocês entenderam tudo sobre discurso, sobre argumentação, demonstração e persuasão? É claro que não. Eu gostaria de propor agora, nós assistirmos um vídeo, nós assistiremos 3 vídeos. Eu gostaria que os senhores pensassem, a cada um, qual é a função preponderante de cada discurso. Adilson, podemos passar o primeiro, por favor? Estava em inglês, né, com a pronúncia em francês, mas acho que deu para entender. O desenho, são várias partes de um desenho famoso, pelo menos na minha época, lá no Jurássico, do Looney Tunes. Em inglês é Pep, né, em português traduziram com Pierre, é um gambá, vocês sabem da história, que uma gatinha que ela estava passando, caiu tinta branca e o gambá achou que ela fosse uma fêmea, né, ficou absolutamente apaixonado pela gatinha, a cara dela é ótima. Eu tenho 2 gatas e tem uma que ela tem essa cara assim, ai. Enfim, na opinião de vocês, esse discurso prepondera que tipo de função? Argumentação, demonstração ou persuasão? Persuasão? Todo mundo concorda? Persuasão? Bom,
E qual a questão, o que tem de características vocês puderam ver por esse desenho na persuasão? Alguém pode levantar alguma característica, algum... Insistência, tentativa de convencimento. O que mais? Interessante. Tentar seduzir o interlocutor, muito bom, muito bom. Olha, aqui foram levantadas as características principais do discurso persuasivo. De um primeiro lugar, a credibilidade do interlocutor é fundamental. Né? No caso, o Pierre Gambá não consegue ser persuasivo. O discurso dele é persuasivo, mas ele não consegue persuadir a gatinha a casar com ele, a ser mon amour. Né? Enfim, muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Digamos... Eu detesto contar essas histórias. Não, imagina, eu detesto, adoro contar a história da minha vida particular para ilustrar meus cursos. É um horror. Eu tive um aspirante a namorado, ainda bem que não levou para frente. Mas nas conversas iniciais, um dia ele virou para mim: você é tão interessante, eu quero que você seja minha namorada, eu quero que você saiba tudo a meu respeito, eu quero te contar a minha vida, os meus sonhos, os meus cursos. Eu falei: uau, que cara chato. A ideia dele era me persuadir a ser namorada dele, dizendo tudo como ele era bacana, que é o que fala o Pierre Gambá. Ele está o tempo todo, daí foi interessante, foi levantado, ele não dá um minuto para que a gatinha, que é a Penélope, se manifeste. Né? Então, na persuasão, o auditório, o público-alvo, em primeiro lugar, ele é específico. Ele é um público bem determinado. É a paquera, são os eleitores, são os alunos, são os jurisdicionados, mas, enfim, eu sei quem eu quero atingir. Em segundo lugar, o público-alvo, ou o alvo do discurso persuasivo, ele é normalmente passivo. O sedutor, ele não está dando muita bola para o que o seduzido está sentindo, está pensando, está achando. O discurso persuasivo é bem parecido com o do Pierre, né? E em nenhum momento a gente ouve a voz da gata e ele: eu gosto de você, seja o meu grande amor. Né? Como se eu virasse assim, com todo respeito, é só um exemplo, e virar para o Dr. Kai, que podem ver que é um rapaz inteligente. Eu falei para ele que eu fazia piadinha, tá? É inteligente, bonitão e tudo mais, mas ele é comprometido, okay? Então já não rola. Mas, enfim, e fala assim: olha, eu gosto tanto que, né, a gente podia ter alguma coisa, mas eu não quero saber o que você pensa a meu respeito. O sedutor, que é aquela história do velho Dom Juan. O Dom Juan está afim de ter mais um, mais outro, mais uma, né, no caso. Né? Hoje em dia está tudo tão, né, aberto, mas, enfim, mais um, mais outra, né, um pan-sedutor. O sedutor quer. E ele está pouco se importando se o seduzido, o que ele pensa a respeito disso. Eu queria dizer que isso necessariamente não é ruim ou não é bom. Depende. Nós acabamos de sair de uma campanha política para a presidência da República, todos os candidatos tentavam nos seduzir. Certo? Obviamente. Ninguém chegou para mim, pelo menos, perguntava assim: olha, que tipo de governo você está pensando? Você gosta do voto distrital? O que você pensa para a economia? O que você acha de educação? Nós todos fomos passivos de uma propaganda eleitoral maciça. Aliás, essa eleição foi muito demonstrativa. Eu vou trazer alguns exemplos aqui no curso. Cheia de falácias, cheias de golpes baixo da cintura, mas todos eles tentando seduzir, persuadir os seus eleitores. Vou passar para o segundo vídeo, Adilson, por favor. Esse discurso é um discurso interessante, que ele tem vários elementos. Eu queria apenas... Não é? Não, eu queria até situar esse discurso. Esse é um dos discursos mais famosos do Hitler. É o Triunfo da Vontade.
ele é de 34, ou seja, o Partido Nacional Socialista tinha praticamente acabado de ascender ao poder, e a gente não pode esquecer como eram as circunstâncias na Alemanha. A Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. No Tratado de Versalhes, os alemães entenderam que eles foram humilhados, eles não podiam mais ter forças armadas, por exemplo, era uma das condições do Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha estava numa situação político-econômica, até a ascensão do Hitler, catastrófica. A inflação era horrorosa, havia carestia, não havia alimentos, empregos, ou seja, você está numa nação economicamente arrasada, moralmente humilhada, e aparece um líder carismático. E ninguém pode negar, eu acho que o Hitler ele conseguiu... Vamos esquecer do monstro, né, que matou um monte de gente, mas ele conseguiu uma coisa em política que antes poucos conseguiram, que transformá-la num grande teatro. E ele usou, não só ele, todos os rapazes aqui presentes que gostam de Segunda Guerra devem ter, embora o vídeo esteja escuro, reconhecido várias autoridades importantes aqui na plateia, inclusive o Goebbels, o Hering, enfim, todos eles conseguiram lidar muito bem com essa parte cenográfica. Então, o uso da águia não era à toa. Você pega um antigo símbolo romano, né? O uso da suástica. A suástica é um símbolo indiano antigo, ou seja, já estava lá no inconsciente, os tambores, né? O gestual. Isso não foi pouco. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Estou falando que eles usaram isso com muita eficiência. E o vídeo está um pouco escuro, mas dá para ver, isso aqui é uma reunião do Congresso do Partido Nacional Socialista, dá para ver que está lotado. E quando o Hitler fala que ele pretende que o Reich dure mais 1000 anos, ele estava errado, felizmente, mas, enfim, o que eu queria é ponderar que, na opinião dos senhores, qual é a função que prepondera nesse discurso do Hitler? Ele estaria argumentando, vamos falar assim, intuitivamente, argumentando, demonstrando ou persuadindo. O que lhes parece? Alguém dá mais? Não. Bom, pois não? Tá. Um pouco de demonstração, um pouco de argumentação. Alguém tem mais alguma ideia? Eu concordo que tem um pouco dos 3 elementos, mas eu acho que tem 2 principais. Primeiro, a persuasão é óbvia, e é engraçado, eu gosto muito da Agatha Christie. Eu não tenho vergonha mais de dizer. Desde que o meu orientador falou que ele queria fazer uma tese sobre a Agatha Christie, eu comecei a falar em público. Antes eu tinha vergonha de falar isso. Mas então, agora estou citando a Agatha Christie como eu citaria Hegel, né? Mas, enfim. Ela tem um livro em que uma personagem diz que foi ouvir... Ela não fala de Hitler, mas é óbvio que é Hitler, que foi ouvir uma preleção do Hitler, o novo Siegfried, né? Aquele herói da mitologia nórdica, e ela ficou entusiasmadíssima com o que ela ouviu. Ela saiu de lá encantada, um novo mundo, uma nova ordem, um novo império. E daí ela saiu absolutamente abismada e gritou junto e fez o gestual. E quando ela chegou em casa, ela tinha uma irmã mais cética, e a irmã perguntou, e aí, o que ele falou? Ela falou, o que ele falou? Eu não me lembro. Não, mas foi muito bom, foi legal, né? Uma nova Alemanha, né? Um novo mundo, um mundo melhor. Eu falei assim, bom, e aí, mas como? Vamos chegar lá. Ela, eu não sei. Quando ela tenta reproduzir para a irmã a fala, ela fala, nossa, que discurso vazio. Eu escolhi esse vídeo que me pareceu muito claro que ele tem uma função argumentativa, o Hitler quer argumentar, mas sem demonstrar. Se eu for perguntar para os senhores, me responda o que ele disse. Depois que a gente passa a emoção, né? Hitler, né? Hitler, Alemanha, viva a Alemanha, tal, você fala, bom, o que ele falou, na verdade? E olha que eu já vi esse vídeo, meu marido é absolutamente enlouquecido pela Segunda Guerra Mundial. Então, até quando eu estava escolhendo o vídeo, ele assim, olha fulaninho, olha Beltraninho, olha aquele ali morreu, aquele ali foi enforcado, aquele ali foi suicidado. Enfim, ele foi dizendo o que tinha acontecido com cada um deles.
Eu falei, bom, e aí, o que o Hitler falou, no final das contas? É difícil para a gente, porque aí que está. A argumentação, e essa é uma das características, primeiro, ela não se pretende universal. Hitler não está falando para o mundo, para o ser racional de Kant, não está falando para a humanidade, ele está falando para os alemães, para começar. É claro que ele quer que todos os alemães sejam nacionais socialistas, né, e que isso dure 1000 anos, que seria o Terceiro Reich. O público é bem específico, ele não pretende que a fala dele seja universal, que valha para todos os homens em cima da Terra, para começar. Outra questão nem sempre o discurso argumentativo recorre à lógica. Então, se nós formos ver esse discurso, o que ele fala que é lógico? Nós temos um novo povo, uma nova raça, os jovens vão se curvar. E aí? Né? É diferente dele demonstrar que 2 mais 2 igual a 4, ou 1 mais 1 igual a 2. Ele está realmente argumentando de uma maneira persuasiva. Eu acho, sim, que ele tenta, ou se pretende, dar uma aparência de demonstração, mas se nós formos observar esse discurso a fundo, ele tem uma série de palavras de ordem, de recurso à emoção, de uma fala que é para atingir o público, mas não necessariamente existe um apelo à lógica, existe um apelo à razão. E, normalmente, nos discursos argumentativos, necessariamente não existe univocidade dos termos. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes os termos são ambíguos. As palavras são ambíguas, a gente não sabe exatamente o que ele pretende, o que ele quer dizer. Toda essa multidão está absolutamente ensandecida, e essa é uma discussão paralela, que, enfim, sobre o nazismo, que o pessoal fala, se não fosse Hitler, bom, mas e os restos dos alemães, né? Se não fosse Hitler, não teria havido massacre de judeus, homossexuais, ciganos, comunistas. E onde estava o alemão comum quando viu aquelas pessoas serem tiradas das suas casas, colocadas nos trens? A Alemanha toda entrou nesse delírio. Essa é a verdade. E, enfim, não era um homem sozinho delirando, era muita gente delirando. Eu até entrei no parênteses, até viajei aqui, porque eu adoro esse tema. Tem um livro fantástico da Hannah Arendt, aliás, livros fantásticos da Hannah Arendt sobre isso. Um deles é A Banalidade do Mal. Como é que não é que o mal seja banal, o mal é mal mesmo, né? A malvadez é péssima. Mas como é que pessoas simples, pessoas banais, conseguiram praticar tantas atrocidades? Mas, enfim, voltando à questão do discurso. Na minha opinião, o discurso se pretende, é persuasivo, sim, e é basicamente argumentativo. Ele se destina a um auditório particular, as palavras são ambíguas, os raciocínios são puramente pessoais, e não há necessidade de um recurso à lógica. Tudo bem? Podemos passar para mais um? Mais um? Deus. Alguém ouviu esse filme, Uma Mente Brilhante? Alguém aqui já viu? Para quem não viu, é um filme muito bacana, eu recomendo, viu? Vale a pena. É a história do John Nash, uma história real. John Nash é um matemático absolutamente brilhante, um garoto prodígio, e ele tinha um problema, que ele era esquizofrênico. E quem viu o filme vai ver que ele demora, as pessoas demoram para perceber a esquizofrenia, porque ele tinha alucinações, e ele conversava com essas alucinações. E o que é mais fantástico, que ele começou, uma época, ele começou a tomar remédio, só que ele não conseguia ter ideias geniais tomando remédio. E a mulher dele fica enlouquecida, ela fala assim, mas olha, o que você vai fazer? Ele para de tomar remédio e volta a ter alucinação. Só que no meio da alucinação, usando a lógica, quem viu o filme lembra disso, quem não viu não vou contar, mas ele percebe que aquilo é uma alucinação. Então, você imagina um esquizofrênico, né, tá vendo aqui, eu estou aqui, digamos que eu seja esquizofrênico, estou vendo aqui um dragão cor-de-rosa de bolinhas lilazes entrando pela porta, e eu, pela lógica, eu falo, bom, estou aqui na IMAG, né, dando um curso, o dragão não ia conseguir subir no elevador, ele não ia conseguir subir escada, eu acho que o pessoal da IMAG não ia deixar um dragão entrar por aquela porta, logo,
o que eu estou tendo deve ser uma alucinação. E isso é dificílimo. Eu conheço esquizofrênicos, até o filho do meu cabeleireiro é esquizofrênico, quando ele entra em delírio, não tem jeito, né? Você tem que segurar a pessoa, enfim. E o John Nash consegue, através do uso da lógica. Esta parte eu selecionei, que eu acho que é muito significativo, que ele teve uma tirada genial. Eles estão todos geniais, são todos matemáticos, engenheiros lógicos, né, os colegas dele, todos muito afiados nessa questão da lógica, do raciocínio matemático, do raciocínio da economia, mas, no fundo, eles estão ali no bar para querer ficar todo mundo com uma garota, né? Um dos colegas fala assim, bom, segundo Adam Smith, que é a lei do mercado, se essa era um dogma para a economia. Se cada um fizer o que for melhor para si, todos saem ganhando. Então, cada um vai buscar o seu próprio lucro, sempre vai ter uma oferta, uma procura, todo mundo vai sair ganhando, o país vai ficar próspero e assim por diante. Esse era quase que um dogma, essa ideia do Adam Smith. E o John Nash, ele olhando as mulheres, né, como vocês viram no filme, ele fala, Adam Smith estava errado. Porque se cada um for fazer o melhor, a loira parece que era mais, né, bacanuda, né, todo mundo queria ir atrás da loira. Todos sempre querem ir atrás da loira, Marília. Mas ela também é comprometida, já foi. Enfim, todo mundo queria ir atrás da loira e o Nash teve uma ideia absolutamente genial, que ele fala, não, se todos nós formos atrás da loira, da mais bonitona, tal, da mais sedutora, nós vamos nos bloquear, cada um vai se anular. E daí, na hora que a gente vê que nenhum de nós consegue, a gente vai para as amigas, mas as amigas vão ficar magoadas, ressentidas. Ou seja, hoje nenhum de nós vai transar. Então, ele tem uma ideia brilhante, que ele fala assim, não, Adam Smith estava errado. Nós temos que fazer o que for melhor para cada um e para o grupo como um todo. Ou seja, se nós esquecermos a loira e formos atrás das amigas, é possível, aliás, é provável que cada um de nós hoje vá para casa e transe com alguém. Ele vai para casa e vai formular uma teoria absolutamente genial que futuramente lhe renderá um prêmio equivalente ao que seria o Nobel de Economia. É isso muitos anos depois, mas a ideia dele foi genial. Alguém aqui já trabalhou aí na conciliação? Ninguém? Já? Também? Um dos princípios da conciliação é esse. Nós temos que levar... Eu falo que eu sou uma juíza que eu tive muita dificuldade, a Néia sabe disso. Eu tive muita dificuldade de conciliação. Eu tive mesmo, eu tive que fazer cursos e aprender. A doutora Daldice é muito minha amiga, eu falei, me ensina, para e me ensina. Porque eu tinha dificuldade em levar as partes a chegar a um acordo. Eu estava muito acostumada a dizer quem tem razão, que o juiz faz muito isso no dia a dia. O autor tem razão, não tem razão, ele tem razão parcial, ele tem 50% de razão. E eu sempre estive muito acostumada com isso. Levar as duas partes que estão num conflito a chegarem num consenso é uma coisa dificílima. Mas uma das ideias é essa do John Nash. O melhor para cada um e o melhor para todos. Então, vamos ver, no caso de vara previdenciária, o que é melhor para o segurado e para o INSS. Vamos ver se eles chegam num consenso de o que vai ser melhor para a justiça, para a vara, para a autarquia, para o jurisdicionado, para os advogados, para os procuradores. E daí a gente vê que o resultado é melhor do que cada um lutando loucamente 10 anos por uma ação, até chegar no Supremo, voltar tudo de novo, perde, chega na execução, não sabe como executar. A conciliação, eu cheguei à conclusão que é fantástica, embora eu mesma esteja ainda engatinhando nessa parte. Mas, enfim, esse discurso, qual é a função que predomina? Persuasão, argumentação, demonstração? E o que vocês acham que surge como características da demonstração? O que ele fala? O John Nash está tentando convencer os amigos, ele é um pouco, mas ele é muito persuasivo. Então, até que ele chega até para a loira, ele até agradece, não pela loira, nem pelas amigas, pela ideia. Né? O amigo não, o amigo é um sedutor, é um Dom Juan, né? Você vê que ele está cheio de quais, né? Mas, enfim, ao longo do filme parece muito isso. Mas, não. O discurso,
ele é demonstrativo porque ele se pretende universal. O que o John Nash está dizendo, que fala assim, a lei Adam Smith estava incompleto. Ou seja, nós temos que rever Adam Smith. E isso que ele propõe tem que valer para a humanidade como um todo, ou não serve. Ele está falando em termos quase que matemáticos. E é o que ele vai fazer depois, ele vai transformar isso em postulações matemáticas, mostrando, e a prova é muito legal, porque ele vai dizendo, bom, são vários testes, fulano quer isso, foram feitos vários, a partir de John Nash, foram feitos vários experimentos para demonstrar, não só na prática, como matematicamente, como ele estava correto. E, realmente, quando todos buscam o melhor para todos, o resultado final é melhor. E as experimentações são ótimas. Há um exemplo de 2 homens que eles estão tentando provar que o outro está errado, e nenhum cede, e chega uma hora que eles estão cedendo, e tudo isso vai tendo pontuação. São experimentos rigorosos. Enfim, o que nós temos na demonstração? Primeiro, ela se pretende lógica. A demonstração se pretende racional. A demonstração se pretende universal. A demonstração se liga a raciocínios lógicos formais. Os matemáticos são um exemplo. 2 mais 2 igual a 4 é uma demonstração. Mas não só. Os raciocínios lógicos são todos de um rigor formal absoluto. Tanto é que, atualmente, na lógica, nós não teremos isso aqui, mas, atualmente, na lógica, a gente não usa mais Sócrates é homem, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Você usa símbolos, equações, é como se fosse realmente uma matemática. Então, é muito sofisticado isso, é um apelo à racionalidade no seu mais alto grau. E a demonstração também pressupõe a ideia de um sistema. Então, quando nós pensamos, lembra daquelas aulas de geometria? Aí eu pulei, porque eu fiz humanas, né, gente? Mas, na boa, eu fiz assim meio avacalhada a aula de geometria. Mas você tinha algumas postulações e que você chegava a conclusões. E isso tinha que ser muito bem concatenado. Então, de um ponto e uma reta fora dela, você poderia traçar apenas uma paralela e assim por diante. Você partia de alguns axiomas e chegava a demonstrações de absoluto rigor lógico. Essas demonstrações teriam que ser válidas no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Iraque, em Israel e na Oceania, digamos. Então, é um raciocínio de um rigor maior, de uma racionalidade maior, e se pretende universal. Com 2 minutos de atraso, eu vou propor um café, mas eu já vou só falar o que nós vamos fazer depois do intervalo, porque eu proponho um pequeno intervalo, 10 minutos, pode ser? Eu vou ter um cafezinho lá na frente, água, umas coisinhas. Mas, no próximo bloco, eu pretendo discutir com os senhores o que é o discurso jurídico. Então, se ele é argumentativo, se ele é persuasivo ou se ele é demonstrativo. Ok? Então, vamos fazer um breve intervalo, daqui a uns 10 minutinhos nós voltamos. Muito obrigada.